Hoje iremos falar de um cara com um bigode tão bonito que faz seu coração até explodir. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre a biografia de Carlos Chagas. Todo mundo na escola já ouviu falar da famosa doença de Chagas, muito comum aqui no Brasil. Mas quem descobriu essa doença esteve presente em diversos momentos decisivos, como nos surtos de malária, a gripe espanhola e até mesmo foi indicado ao Nobel. Então hoje vamos falar sobre esse cara, um biólogo médico chamado Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, ou Carlos Chagas para os mais íntimos. Ele nasceu em Minas Gerais em 1878, dentro de uma fazenda cafeeira. Porém, perdeu seu pai muito cedo, com 4 anos de idade, e acabou tendo de se mudar para mais próximo da família, na cidade de Oliveira, aonde ele teve muito contato com os seus tios, 2 advogados e um médico. Mas a sua vida acadêmica não foi assim tão boa. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele foi matriculado em um colégio jesuíta em Itu, no interior de São Paulo. Porém, foi na mesma época que os escravos foram libertos, e havia um boato que eles estavam depredando fazendas no interior de Minas Gerais, onde a sua mãe estava trabalhando. Então ele acabou fugindo do colégio para ir ao encontro da sua mãe. Por conta disso, acabou sendo expulso desse colégio. Assim, teve de voltar para Minas, onde se matriculou na Escola de Minas em Ouro Preto, pois a sua mãe queria que ele fosse engenheiro. Mas ele resolveu nessa época farrear um pouquinho demais da conta e acabou sendo reprovado no exame. Assim, ele acabou voltando para Oliveira, a cidade dos seus parentes. Ele ficou meio de castigo em Oliveira durante muito tempo, devido ao seu fracasso, mas por conta do contato que ele tinha com seu tio médico, ele acabou indo tentar a faculdade de medicina e acabou passando na faculdade do Rio de Janeiro em 1897, e foi morar no Rio. Na sua tese de conclusão de curso, ele resolveu que ele iria trabalhar no Instituto Soroterápico na Fazenda de Manguinhos, e ali teve o seu primeiro contato com Oswaldo Cruz, que era diretor do instituto. Orientado por Oswaldo, ele fez a sua tese baseada na malária e o seu ciclo evolutivo e, em 1904, acabou finalizando seu estudo e concluindo a faculdade de medicina, se tornando então médico. Com isso, ele acabou criando um laboratório particular no Rio de Janeiro e se casou com Iris Lobo, que era filha de um senador da época. Em 1905, ele foi contratado por Oswaldo para combater a malária no interior de São Paulo, sempre pregando o melhor saneamento básico para as pessoas. E em 5 meses, ele acabou lidando com o problema no país. Ainda nesse ano, ele teve seu primeiro filho. Em 1906, ele foi convidado a ir ao Instituto Oswaldo Cruz, aonde ele ia organizar e criar saneamento básico para a Baixada Fluminense. E ali ele se deparou com uma infecção domiciliar de malária pela primeira vez na sua carreira, criando uma nova teoria de infecção para a doença. Em 1907, ele voltou para Minas Gerais para combater novamente um surto de malária em trabalhadores de uma linha de trem próxima ao Rio São Francisco. Ali, ele acabou criando um pequeno laboratório para observar os insetos da região, em especial os mosquitos, pois na época o estudo de insetos transmissores de doenças era algo que estava na moda. E por conta disso, ele acabou analisando o sangue de diferentes animais e em um sagui da região, ele acabou encontrando um novo protozoário. E ele chamou esse protozoário de Trypanosoma minensis. Ainda na região, ele percebeu que existia uma infecção de um inseto conhecido como barbeiro, que atacava as pessoas durante a noite picando seus rostos. E ao analisar o conteúdo estomacal desse inseto, ele percebeu que existia um protozoário, mas em uma fase mais desenvolvida do que ele já tinha visto antes, e também um pouquinho diferente. O que fez ele levantar uma questão: será que era o mesmo protozoário que ele já tinha visto? Por conta do local onde ele estava, analisar protozoários era algo muito difícil, pois ele não tinha os equipamentos necessários. Então ele acabou enviando os barbeiros para o Oswaldo Cruz e pediu para que ele colocasse os barbeiros em contato com macacos de laboratório, para verificar como aconteceria e a forma que o adulto protozoário estaria dentro do macaco, para que ele conseguisse estudar. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele viu que os protozoários que estavam nos macacos eram de uma outra espécie, ao qual ele nomeou de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao seu colega Oswaldo Cruz. Voltando para terminar o seu trabalho em Minas Gerais, ele percebeu que os barbeiros sempre estavam em locais onde haviam humanos,
Então ele resolveu coletar sangue de animais domésticos e de pessoas para ver se o protozoário estava presente nesses locais. E ele acabou encontrando a presença desse parasita nos dois locais, em especial em pessoas com anemia e febre. Isso acabava sendo um problema para ele, já que o único caso registrado de doença semelhante causada por protozoário desse tipo era transmitido por uma mosca, e ainda por cima registrado só na África, a chamada doença do sono. Então ele resolveu ir um pouco mais a fundo nessa doença, acabou analisando os pacientes com mais cuidados e percebeu que esse parasita brasileiro atacava o cérebro e o miocárdio das pessoas, causando principalmente inchaço no coração. Ele então concluiu que o ciclo da doença estava relacionado assim com o reservatório natural do protozoário, que eram os gatos domésticos. O vetor era o barbeiro, o agente causador da doença era o Trypanosoma cruzi e o sintoma da doença era muito bem descrito. Isso foi algo revolucionário para a ciência, pois acabou sendo o primeiro estudo que descreveu completamente uma doença infecciosa, sendo descritos a anatomia patológica, o meio de transmissão, a etiologia, as suas formas clínicas e a sua epidemiologia. A Academia Nacional de Medicina, então, sugeriu chamar essa patologia de doença de Chagas. Por conta desse estudo, em 1909, ele acabou sendo reconhecido internacionalmente e a sua carreira decolou, participando de vários eventos ao longo dos próximos anos para divulgar suas descobertas. Nessa época também, ele teve seu segundo filho. Ele então participou de diversos outros trabalhos, em especial, em 1912, verificar o trabalho dos extratores de borracha e analisar mais insetos para ver se tinham possíveis parasitas. Vale destacar que essa viagem foram realizados diversos manifestos sobre o saneamento básico em zonas rurais, muito importante no futuro. Em 1917, o seu grande amigo Oswaldo Cruz faleceu, e então Chagas foi nomeado para ocupar o seu lugar como diretor do Instituto de Manguinhos. Dessa forma, ele reorganizou o instituto, separando em diferentes seções e criando cursos de especialização, em especial o de microbiologia. Em 1918, aconteceu a pandemia da gripe espanhola no Brasil, e por seu reconhecimento, o presidente da época convidou Chagas para resolver a situação. Para Carlito não foi nada fácil, pois ele pegou a doença e toda a sua família pegou a doença junto, mas ele acabou mesmo assim sendo capaz de criar 5 hospitais de campanha e publicou diversos panfletos e alertas, além de pesquisar a causa da infecção, contágio e diagnóstico da doença. Ele trabalhou nisso até a pandemia acabar. Depois da pandemia, ele acabou se dedicando a diversos programas de aprimoramento na área da saúde, para formar mais pessoas especializadas. Em especial, o curso profissionalizante de enfermagem aqui no Brasil foi feito por ele. Ele também foi responsável pelo primeiro curso de higiene e saúde pública e representou o nosso país no Comitê de Higiene das Nações, que foi precursora da OMS. Mas a sua vida não foi apenas trabalho sem nenhum reconhecimento. Esse cara teve o seu momento de fama e por suas contribuições. Então vamos falar um pouquinho disso. Em 1921, ele foi nomeado doutor honoris causa pela Universidade de Harvard. Em 1926, teve o mesmo título na Universidade de Paris, em 29 de Lima e em 34 de Livre de Bruxelas. Ele foi indicado também 2 vezes ao Prêmio Nobel de Medicina por suas descobertas na área da parasitologia, porém ele não chegou a ganhar, pois como todo avanço científico, alguns médicos da época não aceitaram suas descobertas e chegaram a questionar se até mesmo a doença de Chagas realmente existia. Além disso, ele também teve diversos títulos durante a sua vida. Dentre eles, ele foi Cavaleiro da Ordem da Coroa da Itália, Comendador da Coroa da Bélgica, Cavaleiro da Ordem Nacional de Honra da França, Oficial da Ordem de Portugal, Comendador da Ordem da Espanha e Cavaleiro da Ordem da Coroa Romena. No fim, Carlito morreu com 55 anos de idade, por um infarto do miocárdio. Porém, o seu legado permanece não só nos cursos e doenças que ele descobriu, mas também em diversas instituições com seu nome, nomes de ruas e por aí vai. Ele é um grande herói brasileiro e uma inspiração para qualquer pesquisador que queira trabalhar na área de parasitologia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!